Galera, eu vou falar pra vocês. Eu assisti Stone Ocean e, mano, que final emocionante foi aquele. Eu praticamente acabei de assistir nesse exato momento, ou seja, vai ser uma review fresquinha e com muitas falas improvisadas, afinal não tem um roteiro, não tem um porcaria nenhum aqui. Mas é isso, tem que ser na emoção mesmo. E, mano, esse review vai ser em tom de despedida e de agradecimento. Mas calma que não é do canal, embora às vezes dê uma vontade, mas sim de Jojo e do nosso querido Araki. E eu vou explicar o porquê mais pra frente. Passando pra avisar também que spoilers serão inevitáveis, até porque Jojo é uma obra bem antiga. Se eu não me engano, Stone Ocean acho que é de 2002, enfim. Mas é isso, deixa aquele belo ritual, né? Gostei, se inscrever e é isso, ajuda aí. E se inscreve no canal de gameplay também, que tá chegando a 100 inscritos, tá muito bom lá, tô gostando muito da retenção. Mas é isso, vamos começar. Bom, pra começar, teve o seguinte processo da Netflix, que é o que? Lançar os episódios por lote. Cara, eu espero que a Netflix nunca mais tenha essa ideia com animes. Eu vou perdoar porque os episódios foram bons, mas tomara que isso nunca mais aconteça. Pra série tá de boa, pra anime não, tem que ser semanal. Hashtag volta um meme da Jojofeira. Começa exatamente de onde parou, o nosso querido Padre Pucci indo pro Cabo Canaveral, e ao decorrer do caminho ele se encontra com os filhos de Dio, né? E pra quem não sabe, sim, Dio tem mais filhos além do próprio Diorno, afinal o cara se relacionou com várias mulheres e homem também, afinal o Dio é canonicamente bi. Mas enfim, e esses filhos são quem? São Ungalo, Riquiel e Versus, os três atazanando a vida da nossa querida Jolyne, Empório, Anasui ou Anastácia, Wither Report ou Wither Forecast, e o nosso querido Jojo, que aparece mais pro final, mas vamos lá. No caminho, vemos várias coisas muito interessantes, como o passado do Wither Report, né? E até o passado do nosso querido Padre Pucci, né? O vilão resetador de universos. E como é a história do Wither Report? Que as duas se conectam praticamente. O Wither Report, ele é o irmão do Pucci, sim. Ah, mas como assim? Ele é o irmão do Pucci? Cara, é o seguinte, o Pucci pensava que tinha um irmão morto, o Dominic Pucci, mas na verdade ele foi trocado pela mãe na maternidade, e não a mãe dele, e sim a mãe do Wither Report. Como assim, Lucas? Eu não tô entendendo. Certo dia, esta mãe chega no confessionário e começa a se confessar com o Pucci, falando que ele trocou o filho dela que estava morto por um filho em perfeita saúde. E nisso ela se sentiu culpada, pois ela estava perto de morrer e ela estava com receio de contar a verdade para o filho dela. É aí que o Pucci descobre que seu irmão é o Wither Report. Só que não para por aí. No meio desse processo, o Padre Pucci teve uma irmãzinha que se chama Perla Pucci. O que foi que aconteceu? Eles começaram a se relacionar, a Perla e o Wither, ou seja, de todas as cenas marcantes de Jojo, essa fica em sexto lugar. O Pucci vendo isso, né, e toda aquela paranoia de destino, depois de ter se encontrado com o Dio, destino, gravidade, essas porcaria toda, ele resolve pagar um assassino para separar os dois. Nisso, ele acaba matando o Wither Report e ela se sente culpada e acaba se jogando de um precipício. E nisso, o Wither Report também tenta se matar, mas não consegue, devido à sua habilidade do seu stand, né? Que é uma praga de caramujos, enfim, alterar o clima. Isso a gente descobre nessa parte em si. Indo mais para frente, o Wither Report recupera seu disco de memórias e assim ele parte para cima do Pucci, né? Ele fica com a missão de terminar o que começou e assim querer morrer, né? E basicamente ele consegue, mas enfim. Porque ele se sente culpado pela Perla ter morrido, ele e o Pucci. Então, digamos que a missão dele principal, pessoal, é acerto de contas. Enfim, ele encontra o Pucci, começa uma briga. Nessa briga ele ainda estava com o White Snake, se eu não me engano. E depois tem outra briga, só que dessa vez com o Simon. E para quem não sabe o que é o Simon tem um poder de alterar a gravidade das coisas. Ou seja, ele consegue pegar uma coisa e inverter a gravidade. Digamos que tem uma bola, a gravidade dessa bola é para dentro. Se ele tocar nessa bola, ela vira do avesso. Sem contar que o ponto de pressão, né, é os pés do Pucci, ou seja, é digamos que o ponto de referência da gravidade. Tem essa briga com Simon, ele perde com Simon também,
e vai pro nosso querido final, a briga contra o Made in Heaven. E nessa tradução, né, BR, eu achei muito genial a sacada do diretor. Eu não sei se foi o diretor, se ele já pegou o nome pré-pronto, mas aqui eu vou dar o mérito, né? Então, porque Simun se pronuncia Simun, né? O C e o Mun, que é de lua. Só que ele trocou para Simun, ou seja, S-E-E, que é do verbo ver. Então ficou bem legal. Outra pronúncia legal que eu também achei foi o do Made in Heaven, que virou Maiden Heaven. Maiden, tá ligado? De Iron Maiden, ficou muito legal e não perdeu a pronúncia, né? Ficou um negócio não estranho, bem criativo. Enfim, começa a briga, é uma briga praticamente impossível de ganhar, até porque o Made in Heaven consegue ser mais rápido ainda que o próprio Star Platinum. Tudo vai por água abaixo. Ele começa a alterar a velocidade da Terra, né, a rotação da Terra, assim fazendo com que o universo entre em colapso e meio que se reinicie, tá ligado? Porque pra quem não sabe, tem uma teoria que é o seguinte: o universo se expande, quando ele se expande, ele começa a se retrair. Nisso, um novo Big Bang será criado, um novo universo será criado. Essa teoria foi explorada em Jojo. Nisso, o Empório volta pro tempo que a Jolyne estava presa, só que tem um porém. Não era Jolyne, mas era Jolyne. Era outra. E, mano, o Jotaro desse universo, que Jotaro feio, pelo amor de Deus. Enfim, ele vai pra sala secreta dele e lá ele derrota o Diurno. Assim, ele reseta o universo mais uma vez. E, mano, eu tenho certeza que foi aí que você se emocionou ou até chorou. Porque, basicamente, ele encontra todo mundo que morreu vivo, só que eles não estavam vivos. Eram eles, mas não eram eles. Por quê? Eu vou explicar. Primeiro, ele conhece a Hermes, né? Conhece entre aspas, até porque ela não conhecia ele. É no ponto de ônibus. Depois, ele conhece o Anastasia, ou Anasui, e a Jolyne Kujou. Só que tem um porém. Nesse universo, eles vão casar. Na verdade, eles vão pedir a bênção do Jotaro para casar, né? Se bem que o nome dele é Jotaro naquele universo. E tem um porém. A Jolyne se chama Irene e o Anasui se chama Anakis. E no meio do caminho eles encontram um Weather Report. Mano, nessa parte me deu um misto de alegria com tristeza. Porque eu fiquei feliz em saber que eles estavam vivos. Porém fiquei triste em saber que não eram a mesma pessoa. Inclusive eu acho que foi isso que o Empório sentiu ao ver todos eles. Cara, esse final me quebrou pra caramba. Foi muito emocionante. E para completar, ainda tocou o que? O nosso querido Roundabout. Para falar a verdade, muita trilha sonora clássica voltou nessa parte, né? Como a trilha sonora da morte do Kakyoin e a trilha sonora oficial do Jotaro, né? A trilha principal. Se viesse o pianinho do Jotaro, eu ia pular da cadeira. Mas enfim. A minha nota para essa parte foi... Eu vou deixar aqui um 9/10 pro final. E nas outras temporadas ficava um 8 por aí. Por quê? O anime pecou muito no início, né? Devido a essa polêmica de episódio por lote e tal. Tava demorando pra lançar. E quando lançava saía com animação meio duvidosa. Mas esse final compensou. E cara, foi muito emocionante. Agora fica aqui as perguntas, né? Será que a Netflix vai querer adaptar o Steel Ball Run ou o Jojo, né? Acho que é Jojo o nome dele, que é o que aparece o Josuke Higashikata. É só nos resta esperar. Cara, a minha opinião ficou muito legal. O traço ficou perfeito nessa parte. A animação é aquela animação David Production de qualidade. Então você já sabe o que eu vou dizer, né? Enfim, cara. E, como eu falei, ia ser em tom de despedida e de agradecimento. Por quê? Simpatizei muito com o Jojo. Eu conheci, por acaso... De tanto me recomendar e me encher o saco, quer saber? Eu vou assistir essa porcaria. Gostei demais. Meu Jojo preferido, não é novidade pra ninguém, é o Joseph e o Jotaro da parte 4. Em terceiro lugar, né, vem o Josuke, que eu gosto muito dele, eu me identifico até com ele em certas coisas. E cara, vai ser em tom de despedida porque despedir dos personagens clássicos, afinal eles meio que não existem mais, né, não com aquela personalidade de antes, e agradecer ao nosso querido Araki por ter criado essa maravilha chamada Jojo Bizarre Adventures. Enfim, esse foi o vídeo bem improvisado, né? Se vocês quiserem mais vídeos assim, comentem aí. Eu recomendo muito para vocês essa parte. E nas férias, né? Tá chegando o final do ano, férias chegando. Leiam Steel Ball Run, que eu também vou ler. Eu quero muito me aprofundar mais sobre esse universo maravilhoso que é Jojo. Enfim, vou ficando por aqui e até mais.